Graça e paz, igreja do avivamento. Quem está feliz aí? Só meia dúzia que está feliz? Quem está feliz aí? Glória a Deus, amém? Hoje se comemora o Dia dos Pais. E eu acho que não existe motivo mais gostoso e gratificante do que prestar um culto ao nosso Deus, amém? O nosso Abba Pai, amém? Jesus, ele chamava o Pai de Abba Pai. É como se ele estivesse chamando Jesus de painho. Cadê a manhã? Né, amanhã? Jesus chamava assim meu painho. Jesus, ele era apaixonado pelo Pai, e uma das coisas que Jesus, ele veio fazer nessa terra, foi revelar o Pai. Jesus, ele não veio implantar uma política, Jesus, ele não veio implantar um sistema. Jesus, ele veio apresentar o Pai. Esse sempre foi o objetivo de Jesus nessa terra. Mostrar para a humanidade quem era o Pai. O desejo do coração de Jesus era falar do Pai. No livro de João, mais ou menos escrito no livro de João, o que eles conseguiram identificar, fala-se de Pai 150 vezes. Fora as vezes que eles não conseguiram escrever, porque naquela época não era que nem agora, a gente tem internet, tem tudo. Naquela época eles tinham que pegar lá as peninhas para riscar, ou bater com pedra, e eles conseguiram marcar só no livro de João, 156 vezes, Jesus falando a respeito de Deus, que era o Pai. Porque naquela época a religião, o sistema religioso, eles não tratavam Deus como Pai. Eles tinham um Deus que era um todo-poderoso, um ser supremo, mas eles não tinham Deus como Pai. E quando Jesus ele vem a essa terra, ele quebra com esse sistema, ele quebra com essa religião. Porque Jesus, ele começa a apresentar aquele que era todo poderoso como um Pai. Porque na concepção das pessoas, por ser um Deus tão grande, um Deus quase intocável, as pessoas pareciam que tinham medo de Deus. Parecia que era algo quase impossível chegar até Deus. E aí Jesus, ele chega e ele começa a apresentar esse Deus como um Pai, dizendo, você tem livre acesso a esse Pai. Olha só que algo interessante. Jesus, ele veio quebrar esses dogmas e mostrar para todos que independente se você é uma pessoa que peca, se independente de você é uma pessoa que faz coisa errada, se independente de você é uma pessoa que é muito bonzinho demais, independente de qualquer coisa, você pode ter acesso ao Pai, porque o Pai nunca vai virar a cara para o Filho. E era isso que Jesus Cristo queria mostrar para as pessoas. Era isso que Jesus quis mostrar, e até hoje a palavra do Senhor nos ensina isso. Então eu quero dizer para você, meu irmão, que você tem acesso livre ao Pai. Amém? O nosso Deus não é um ser que está escondido dizendo assim, eu sou intocável. Não. Ele está com os braços abertos, esperando você chegar até Ele. E Ele quer te dar um abraço e dizer assim, vem filho, entra debaixo do meu descanso. Amém? Porque o que acontece? As pessoas parecem que, até nos dias de hoje a gente vê muito isso. As pessoas parecem que elas não entenderam ainda quem é o Pai. E tem uma palavra para nós nessa noite muito interessante. No livro de Malaquias, capítulo 4, do versículo 5 e 6, a palavra de Deus diz que Deus iria enviar o profeta Elias, para que esse abrisse o caminho para converter o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que não houvesse destruição na terra. Olha só que algo interessante. No último capítulo do Antigo Testamento,
Deus ele deixa esse texto escrito. Você pode abrir, abra lá Malaquias. Malaquias capítulo 4. Versículo 5 e versículo 6 são os últimos versículos do livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Amém? E Deus ele sela aqui dizendo, no capítulo 4, no versículo 5 e 6 diz assim: vejam, e eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. O que eu vejo aqui? Que a conversão do coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, fará um encontro, o qual Deus almejou, desde quando ele construiu, ou ele formou a terra. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, que por causa do pecado, esse pecado nos distanciou de Deus. Lá no jardim do Éden, Adão ele peca, e através desse pecado houve um distanciamento por causa do pecado. Só que Deus ele disse que ele iria converter o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. O desejo do coração de Deus nesses dias, e a criação dele, é que o pai se converta ao filho, e o filho se converta ao pai. Amém? E eu queria que você entendesse algo nessa noite muito interessante, porque existe algo interessante aqui nessa passagem, porque ela fala aqui da menção do Antigo Testamento aqui, ela fala da última profeta através do profeta Malaquias. E algo interessante que desde do jardim do Éden, gerações e gerações se afastaram de Deus. De que forma se afastaram de Deus? Os pais conheciam o Senhor, e por não ensinar os caminhos aos filhos, os filhos foram se perdendo, e no decorrer do tempo, esses filhos passaram a adorar outros deuses. E então o que acontece? Houve um distanciamento, porque era algo que precisaria ser perpétuo. A unidade entre o homem e o ser, com Deus, que é o Pai, era algo que precisaria ser perpétuo, nunca poderia ser quebrado essa aliança. Mas infelizmente o homem no meio do caminho, por descuido, ou sei lá, por achar que não valia a pena servir esse Deus, ele deixou de ensinar os filhos. E os filhos foram crescendo, e os filhos foram conhecendo outros deuses, que não era o Deus verdadeiro, que não era um pai. E aí por isso que Deus ele usa esse profeta no livro de Malaquias, dizendo que ele iria converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, antes que houvesse a destruição da terra. Porque Deus, antes de enviar Jesus Cristo, o propósito dele era acabar com tudo, mas ele envia Jesus Cristo para salvar toda a humanidade. Jesus veio nessa terra para mudar a história da humanidade. Então, meu irmão, eu queria que você saísse daqui hoje, amém? Com o seu coração a mil, batendo muito forte, sabendo que você tem um pai, que independente de qualquer coisa, ele te ama, amém? E ele torce por você. Posso ouvir um amém ou não? Amém. E aqui nesse texto aqui, nós vamos entrar num assunto muito interessante hoje. Aqui nesse texto aqui de Malaquias aqui, é um preparo espiritual de João Batista. Porque quando você vai ler a história, você vai ver que as mesmas características de João Batista eram as características de Elias. E para quem não sabe, Elias, ele foi transladado, ele sumiu numa carruagem de fogo, amém? Então ninguém sabe, e a palavra estava dizendo que o espírito de Elias viria para trazer essa restauração na terra. E aí vem João Batista, aparece João Batista igualzinho a Elias, pregando no deserto, vestido com peles de animais, tomando um melzinho, amém? Não comia carne, não bebia, sabe, aquele camarada com todas as características de Elias. E aí as pessoas chegavam até João Batista e perguntavam para João Batista se ele era o Salvador. E João Batista, ele diz assim: eu não sou o Salvador. No capítulo 1 de João, versículo 20, ele diz assim: eu não sou o Cristo.
Porque João, ele tinha um objetivo, um propósito. O propósito dele era abrir o caminho, mostrar o caminho para que Jesus fosse apresentado. Esse era o propósito de João. E aí algo interessante também que eu vejo aqui, em Lucas capítulo 1, verso 17. Isso aqui é algo que um anjo resumiu, né? Essa obra de João aqui. Lucas 1,17 diz assim: irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habitar para o Senhor um povo preparado. Lucas capítulo 1, versículo 17. Então, todo o planejamento estava preparado e pronto, para que Jesus chegasse e revelasse quem era o Pai. E aí começa toda a história de Jesus Cristo, e é isso que eu quero falar com você nessa noite. Amém? Porque há uma dificuldade das pessoas entender quem é o Pai verdadeiro. As pessoas ainda têm uma dúvida de quem é esse Deus que elas servem. E aí, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, e é onde eu quero chegar com você nessa noite. Olha para essa pessoa linda, cheirosa e maravilhosa que está do teu lado e diz assim: meu irmão, abre o teu coração nessa noite. Deus, Ele vai falar contigo. No livro de João, capítulo 14, no versículo 6 e o versículo 9. João, capítulo 14, vocês estão comigo aí, gente? Estou vendo vocês assim, meio... Está tudo legal aí, né? Não foram arrebatados ainda não? Amém. João, capítulo 14, versículo 6. Como que é o nome desse rapaz aí? Como que é o seu nome? Tiago? Eita, Tiagão. Deus abençoe a sua vida, tá, meu filho? Seja bem-vindo, tá? Aqui eu estou vendo também uma pessoa ali, quem que é? A mamãe? Seja bem-vinda. Outra ali também, aquela eu conheço já. Seja bem-vinda, Deus te abençoe, tá bom? Vocês já deram uma salva de palmas para eles? Já? Vamos mandar de novo então? Seja bem-vindo. Amém. Glória a Deus. Tem mãe que vale muito mais que pai, tá? Estou só dando um exemplo. Vamos lá. Só que o nosso pai é o nosso pai. João capítulo 14, versículo 6 e versículo 9. Todo mundo achou aí? Já está aqui no telão? Já está no telão. Disse-lhe Jesus, olha só o que Jesus disse. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ele diz assim, é como se Jesus estivesse batendo no peito e dizendo assim: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém? Jesus, ele estava dizendo aqui: eu vim apresentar o Pai para vocês. Eu vim mostrar quem é o Pai para vocês. Eu sou o caminho que leva até esse Pai. Ninguém pode chegar a esse Pai se não for através de mim. Jesus Cristo estava dizendo aqui. Amém? Então Jesus, ele começa dizendo que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. E depois ele diz assim: se vós me conhecesses a mim, também conhecerias o meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto. E aí começa um dilema aqui, aonde eu quero debater esse assunto com vocês. E disse-lhe Filipe, quem falou? Filipe, um dos 12 de Jesus Cristo, que caminhava junto com ele, amém? Que fazia parte do apostolado, tá bom, Filipe? Olha o Filipe aí, né? E disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. É como se Filipe estava dizendo assim: se o Senhor mostrar o Pai para nós, nós não precisamos mais do Senhor, Jesus. Se o Senhor mostrar o Pai para nós, o Senhor pode ir embora, continuar o seu caminho, que para nós nós já vamos estar satisfeitos. Amém? Por isso que ele diz assim: mostra-nos o Pai e o que nos basta. E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai. Olha só que algo interessante. Porque o maior problema da humanidade hoje é saber quem é o seu Pai.
Tudo acontece na vida de uma pessoa quando ela não sabe quem é o seu pai. Interessante que quando uma pessoa ela vai conversar com um psicólogo, amém? Para contar a sua história por causa dos traumas que aquela pessoa vive, a primeira coisa que o pai, que o doutor ali, o psicólogo pergunta: como que era o teu pai? Como que era a tua mãe? Amém? Porque através do pai, através da mãe, ele consegue montar ali um histórico para identificar quais são os problemas que aquela pessoa estava vivendo. Então, uma das maiores dificuldades da humanidade hoje é elas saberem quem é o pai. Muitas pessoas não sabem quem é o pai. Mesmo tendo um pai presente dentro de casa, mesmo tendo um pai junto, as pessoas não sabem quem é o pai. E aí eu quero dizer para você algo, que meu pai, ele pode ser aquele que eu escolhi para honrar, ou aquele que eu escolhi para punir, amém? O meu pai pode ser uma pessoa que eu escolho para honrar, eu vou honrar, ou meu pai pode ser uma pessoa que eu escolhi para punir ele. Vocês estão entendendo aí até comigo? Alguns escolhem uma pessoa para honrar como pai, porque não tiveram a figura de um pai dentro de casa. Isso é algo interessante, principalmente quando você começa a trabalhar com discipulado, né, Paulo? As pessoas elas começam a se identificar com você porque algo que elas não receberam dentro de casa através de um pai. E aí ela encontra isso talvez num líder, talvez num pastor, talvez num apóstolo, encontra aquela identificação naquela pessoa. E ela começa a honrar aquela pessoa, começa a abençoar aquela pessoa porque ela nunca teve um pai para fazer isso. Talvez porque o pai em si não sabia como fazia também. Uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas quando elas chegam até nós para falar a respeito da história do pai que não está se dando bem com o pai, que é uma briga com o pai, e eu digo assim: você já parou para pensar como que foi a história do teu pai também? Porque muitos pais foram criados de uma forma que eles não tiveram sabedoria para criar os seus filhos, amém? E aí quando nós temos o conhecimento de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo ele vem com revelação até nós, automaticamente nós conseguimos identificar isso, Paulo. E é algo interessante, porque às vezes as pessoas elas não conseguem entender por que o meu pai age dessa forma, por que meu pai é desse jeito, mas elas não conseguem entender o histórico desse pai no passado, como que ele foi tratado. E aí quando você senta para conversar com o pai, muitos pais são duros, mas aí quando eles começam a se abrir, eles começam a contar a história e você identifica, por isso que eles não tiveram sabedoria para educar os filhos, amém? Só que hoje as coisas são diferentes, tá bom? Então uma pessoa aí, ela escolhe um pai para honrar, porque elas não tiveram essa figura dentro de casa. Quando Jesus se apresentou aqui para Filipe como pai, foi para entender, não só para Filipe, mas Jesus se apresentou para todos os discípulos ali como pai. Quando Jesus se apresenta para a equipe, porque ali era um discipulado com a equipe, quando Jesus se apresenta como pai para eles, foi porque ele queria entender que todos aqueles discípulos que estavam com ele, principalmente Filipe, ao qual fez a pergunta, que ele precisava descarregar os seus problemas, os seus desafetos, pela falta de pai, pela dívida emocional que ele tinha. Por que eu estou dizendo isso? Porque Filipe sabia que Jesus era o Senhor, Filipe sabia que ele era o Salvador, Filipe sabia que ele era o Redentor, mas também Filipe precisava saber que Jesus também era o Pai. Porque Jesus ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus se apresenta naquele momento como Pai para Filipe, dizendo: Filipe, se você olhar para mim, eu represento o Pai. Só vai o Pai se for através de mim. Então Filipe sabia de tudo a respeito de Jesus Cristo, que Ele era o Salvador, que Ele era o Senhor, que Ele era o Redentor. Mas ele precisava saber também que Jesus era o Pai. Vocês estão entendendo aí comigo até agora ou não? Sim ou não? Abra a tua Bíblia lá em Mateus 11. Mateus capítulo 11, verso 28 e 30. Mateus capítulo 11, verso 28 e 30. Amém aí? Meu sonoplasta lá. Jesus disse, Mateus 11, 28 e 30, tá? Jesus disse: vinde a mim,
todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O que Jesus Cristo estava dizendo aqui para aquele povo? Jesus estava dizendo para aquele povo ali, que eles poderiam colocar sobre ele todos os seus medos, todas as suas inseguranças, todos os seus traumas, todas as suas mazelas. Jesus estava dizendo para eles assim: todos os traumas emocionais que estão guardados dentro de vocês, talvez por causa de um abandono do pai, talvez por causa de uma violência do pai, talvez por um abandono, um descuido, um distúrbio emocional do pai, que talvez te afetou, te deixou traumatizado, te deixou magoado, te deixou triste. Jesus, ele estava dizendo para aquele povo: pode colocar tudo isso sobre mim. Jesus estava dizendo: eu sou aquele que vai apresentar o Pai, então você tem possibilidade de descarregar tudo isso sobre mim. Amém? Porque quando você descarrega tudo isso em Jesus, você sente alívio na alma, meu irmão. Isso é algo interessante que nós precisamos entender hoje. Porque as pessoas, elas guardam uma mágoa, elas guardam um rancor dentro do coração. E isso impossibilita a pessoa de viver, de alcançar. Porque talvez tenha uma mágoa do pai. Porque o pai não aceitou. Porque o pai rejeitou. Porque o pai fez isso, fez aquilo. E a pessoa guarda aquela mágoa dentro do coração. Eu me lembro que, eu sempre conto essa história, e hoje, dia dos pais, eu vou contar também. Meu pai, tadinho, uma hora dessa, tadinho não, ele está com Jesus, está melhor do que eu. Amém? Mas meu pai, ele está com Jesus nesse momento. Mas eu me lembro uma vez que o meu pai, quando ele estava no hospital, que ele sofreu um acidente, que ele falou para mim que ele tinha uma vergonha de ter um filho como eu. E eu não sabia que eu fazia tão mal para o meu pai daquele jeito. Amém? E vocês sabem do meu testemunho, daquele momento em diante, eu era um viciado em crack, eu era um viciado em cocaína, eu era tudo virado no siri. Daquele momento em diante eu entendi que não era só para mostrar para ele, porque a primeira coisa que eu falei para ele: pai, o senhor vai ver que eu vou mudar. Só que eu precisava mostrar para mim também que eu era capaz. Amém? E a partir daquele momento, todos os meus traumas, porque a gente tem traumas, a maioria das pessoas que se envolve em coisas erradas é porque elas têm traumas. E naquele momento, todos os meus traumas eu coloquei aos pés de Jesus Cristo. E eu entreguei todo aquele fardo, porque era um fardo pesado que eu carregava nas costas. E naquele momento eu coloco aquele fardo pesado, que não era para mim carregar, porque Jesus, ele disse: o meu fardo é leve, você não precisa carregar um fardo pesado desse. E eu coloco aquele fardo aos pés de Jesus, eu entrego todas as minhas mazelas, todas as minhas mágoas, todos os meus rancores, e eu coloco aos pés de Jesus Cristo, e aí eu sinto alívio à minha alma, e aí a minha vida, ela é totalmente transformada. Vocês estão comigo aí ou não? Vocês conseguem entender isso ou não? E era exatamente o que Jesus Cristo, ele estava dizendo para aquele pessoal ali. Eu estou aqui de braços abertos, esperando para vocês colocar sobre mim tudo que faz mal a vocês. Coloque sobre mim, porque eu posso aliviar vocês. Vocês estão entendendo, gente, o que o Espírito Santo de Deus está querendo mostrar para nós nessa noite? Só que algo interessante aqui, nesse texto, lá de João 14, quando Filipe pede para o Senhor mostrar o Pai para ele, que a partir daquele momento, quando mostrasse o Pai, ele poderia ir embora. Eu vejo aqui algo interessante. Filipe, Jesus já havia dito que ele era o caminho, sim ou não? Voltando lá em João 14, Jesus já tinha dito que ele era o caminho, Jesus já tinha dito que ele era a verdade, sim ou não? E Jesus já tinha dito que ele era a vida. E ele já tinha dito também que ninguém via o Pai, se não fosse através dele. Só que Filipe diz para ele: me mostra o Pai, e pode ir embora.
Aí eu pergunto para você, ou talvez você me pergunte, como alguém pode despedir Jesus dessa forma? Como que alguém pode tirar Jesus de dentro de si dessa forma? Como que alguém, num simples passe de mágica, tira Jesus de dentro dele? Eu posso explicar para você. Amém? Primeiro, quando as doenças emocionais são maiores do que o propósito. Amém? Quando a pessoa, ela está tão enferma emocionalmente, que essa enfermidade se torna maior do que o propósito que Deus tem para a vida da pessoa. Então a pessoa consegue tirar Jesus de dentro dela. Segundo, quando o propósito de Deus se torna menor do que as enfermidades emocionais ou os desajustes psíquicos que perturbam a alma e a emoção dessa pessoa. E ela consegue tirar Jesus Cristo do caminho dela. Vocês conseguem entender isso ou não? Olha só o trabalho que Jesus estava tendo ali. Dentro da sua equipe, levanta uma pessoa que diz para ele: me mostra o Pai e pode seguir o teu caminho, Jesus, é o que me basta. Havia tanta debilidade emocional dentro do coração de Filipe, que naquele momento ali, para ele Filipe, o propósito era menor do que Jesus Cristo. Por isso que para ele, naquele momento ali, por um descuido, gente. Eu não estou dizendo que aquilo ali era algo planejado, não. Foi um descuido dele. Para você ver que Jesus teve que trabalhar na alma de Filipe. Jesus teve que restaurar a alma de Filipe. Porque Filipe ainda não sabia o tamanho do propósito, o qual Deus, o Pai, tinha em favor dele. E às vezes, por nós não sabermos o tamanho do propósito que Deus tem para a nossa vida, nós acabamos abandonando Jesus Cristo. Por isso que às vezes as pessoas, elas não conseguem se firmar com Jesus. Por isso que às vezes as pessoas não conseguem caminhar com Jesus, porque os seus traumas emocionais são maiores do que o propósito que Jesus tem. Porque a pessoa ainda não entendeu que todos os traumas precisam ser colocados aos pés de Jesus Cristo. Vocês estão comigo aqui ou não? Vocês estão entendendo que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco nessa noite ou não? E é algo interessante, porque quando Jesus, ele diz lá em Mateus 11, 28, 30, ele diz: vinde a mim. Jesus, ele estava falando, você que está cansado de carregar esses traumas, você que está cansado de pagar um preço que não é teu, emocional, você que está cansado de carregar esse fardo, ao ponto de se oprimir, sabe, de diminuir, sabe, de ficar tão pequenininho que já não consegue mais suportar esse mundo. Ele estava dizendo assim para você: vem até mim, que eu quero aliviar isso de você. Eu quero tirar esse peso de você. Eu quero tirar esse fardo. E aí Jesus fala: toma o meu jugo. Olha que algo interessante. Ele fala: aprendei de mim. Jesus estava dizendo assim: não fique focado nos seus traumas. Não fique dependendo para poder viver desses traumas. Aprenda de mim. Eu sou manso. Se você não teve mansidão até agora, venha até mim, porque eu sou manso. Se você não sabe o que é humildade e não viveu debaixo de humildade, eu sou humilde de coração. Venha até mim, porque você vai encontrar descanso para a sua alma. Jesus, ele estava trabalhando ali na alma das pessoas. Jesus estava mostrando a importância daquelas pessoas entender que por mais que você queira passar uma maquiagem, esconder debaixo de alguma coisa, a sua alma sempre vai mostrar quem você é. A sua alma sempre vai ser um peso para você. E aí Jesus estava dizendo assim: eu quero dar descanso para a vossa alma. E dar descanso para a vossa alma não é você tirar a sua própria vida. Descanso para a alma não é você morrer. Descanso para a sua alma é você se entregar a Jesus. E é isso que Jesus estava dizendo, é isso que Jesus fala todos os dias para as pessoas. Você quer viver uma vida, você quer ter descanso, você quer ter paz, entregue a tua vida a Jesus Cristo, meu irmão.
Se entregue a Ele de corpo e alma e espírito. Ah, meu apóstolo, eu já tentei fazer esse negócio, eu já até fui para a igreja, eu já até entreguei a minha vida para Jesus. Eu estou falando de entrega verdadeira. Eu não estou falando de simplesmente levantar as mãos e continuar com as mesmas atitudes. Amém? Eu estou falando de você se entregar para Jesus e falar: a partir de hoje, eu sou uma nova criatura, as velhas atitudes morreram, e eu nasci para algo diferente a partir de hoje. E Jesus, ele disse: se você vir até mim, entregar esse fardo, se desfazer de todas essas mazelas, eu vou trazer alívio para a sua alma, vou dar descanso para você. Amém? Ele não estava dizendo que você não ia ter lutas, que você não ia ter adversidades. Ele não estava dizendo nada disso. Por isso, porque ele fala que no mundo nós vamos ter aflições. Enquanto nós vivemos nesse mundo, nós vamos ter aflições. Mas eu posso ter aflições agora, e depois, quando eu chego na minha casa, eu dobro o meu joelhinho e eu descanso no braço do Pai. Amém? Porque eu tenho um Deus onde eu posso jogar sobre Ele o meu jugo, colocar sobre Ele as minhas dores, e todos os dias Ele traz descanso para a nossa alma. Amém? Então Jesus aqui, ele estava trabalhando muito na vida de Filipe, porque Filipe aqui precisava entender que o propósito, gente, entenda isso, o propósito que Deus tem para a minha vida, que Deus tem para a sua vida, é maior do que qualquer doença emocional. Eu preciso acreditar nisso. Amém? Deus tem um propósito muito grande. Ele quer fazer de você uma pessoa grande nessa terra. Qual pai que um filho pedindo pão para ele, e ele dá uma serpente ou dá uma cobra para ele comer? O nosso Deus é dessa forma, Ele trabalha dessa forma. Tudo que nós necessitamos, tudo que nós precisamos está com o Pai. E é isso que Jesus sempre quis mostrar, Neide. Tudo que você precisa, tudo que você necessita está com o Pai. Não adianta você querer buscar em outros lugares, em outras coisas. Tudo que nós precisamos está com o Pai. Por isso que Jesus falou: você quer viver e desfrutar daquilo que o Pai tem? Eu sou o caminho. Olha só que maravilha. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Olha só que ousadia de Jesus Cristo ali. Falando para o povo e falando para um povo religioso, porque aqui ele estava falando para uma multidão. E no meio tinha os fariseus, os religiosos, escutando aquele homem dizer que ele era o caminho, que ele era a verdade, que ele era a vida. Amém? Amém ou não amém? E aí Jesus disse para Filipe: Filipe, quem vê o Pai, Filipe, ou melhor, quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. Eu não preciso mostrar o Pai para você, Filipe, olha para mim. Amém? Você me conhece, você sabe tudo que eu já fiz, Filipe. Olha para mim que você vai ver o Pai. E aí cai a ficha de Filipe. Sabe o que eu quero que você entenda nessa noite aqui, em nome de Jesus Cristo? Aqui é uma prova para que nós nessa noite possamos refletir a respeito de algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Porque nós temos uma tendência de esquecer das coisas muito rápido. Sim ou não? Sim ou não? Filipe andava com Jesus o tempo todo. É como a Bruna estava falando aqui da oferta, né? Os discípulos andavam com Jesus o tempo todo, né? Via os milagres que Jesus fazia e naquele momento ficou com medo, ficou desesperado, ficou apavorado. E Filipe aqui não era diferente. Filipe andava com Jesus o tempo todo. Filipe, ele havia sido libertado por Jesus. Filipe tinha contemplado suas grandes obras que nenhum outro homem podia fazer. Mas ainda assim, meu irmão, parecia que ele não estava entendendo Paulo. Ele não entendeu tudo o que estava acontecendo. A ficha dele não tinha caído ainda. Ele viu, ele viveu, ele foi liberto, ele foi restaurado, ele teve salvação por Jesus, mas ainda ele não entendeu o que Jesus queria mostrar para eles. Por isso que eu falo para você que às vezes as pessoas elas ficam dentro da igreja e elas não entendem o propósito.
Elas sabem que Jesus libertou, que Jesus curou, que Jesus restaurou. Elas sabem que Jesus faz milagre, mas ainda não entendeu o que Jesus Cristo está querendo fazer com a vida dela. Porque a partir do momento que você entendeu o que Jesus Cristo quer fazer da sua vida, Ele cumpre o propósito que Ele tem. Amém? E o propósito de Deus é nos fazer grande nessa terra, em nome de Jesus Cristo. Vocês conseguem entender isso ou não? Sim ou não? Filipe não estava entendendo nada. Filipe não estava entendendo o que estava acontecendo, mesmo contemplando, mesmo vendo os milagres, mesmo sendo curado, sendo liberto. Será que isso cabe em alguns de nós aqui ou não? Mesmo ter sido liberto por Jesus, mesmo ter tido a tua vida totalmente mudada por Jesus, e ainda continua buscando ou querendo achar um pai. Amém? Porque parece que nunca está legal, nunca está bom, parece que nunca está satisfeito, parece que nunca está feliz, porque ainda não entendeu o propósito. Jesus, Ele pode estar presente, gente, em muitas vidas, libertar, curar, e ainda assim alguém não querer receber Ele, e nem receber aquilo que Ele está entregando. Esse é o momento para nós pararmos nessa noite, para fazer uma reflexão. Sabe por quê? Nós vemos isso claramente na cruz do Calvário. Quando Jesus ele foi crucificado, Bruno, tinha 2 ladrões do lado dele. Um aceitou aquilo que ele estava oferecendo. O outro não aceitou aquilo que ele estava oferecendo. Ele viveu isso na cruz do Calvário. Mesmo sabendo da história de Jesus, mesmo sabendo que Jesus curava, mesmo sabendo que Jesus libertava, mesmo assim ainda existem pessoas que não querem receber, não querem aceitar aquilo que Ele está entregando. O ladrão que estava na cruz, um dele tirou sarro da cara dele e falou: se salva tudo aí mesmo, tu não é o Deus poderoso. O outro diz assim: ele não tem motivo para estar aqui. Nós temos, porque nós somos pecadores, mas ele não tem motivo. Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor chegar no céu. E aí Jesus diz para ele: tu entendeu, meu irmão, hoje mesmo estará comigo na glória. O camarada foi mais esperto do que Jesus, porque ele foi para a glória primeiro do que Jesus, porque escolheu aquilo que Jesus estava oferecendo para ele. Vocês conseguem entender isso, gente, ou não? Então por isso que às vezes você vê que as pessoas são cabeça dura. Você fala de Jesus, você mostra Jesus para as pessoas, e as pessoas elas não acreditam, porque se Jesus é tão bom, por que a minha vida é desse jeito? Gente, quando há uma entrega total e completa a Jesus Cristo, a nossa vida muda sim, eu sou prova disso. Eu não digo que mude de uma hora para outra, porque as coisas não acontecem de uma hora para outra. Só eu sei o trabalho que foi, desde quando eu aceitei Jesus, até a minha vida ser transformada. Quantas vezes eu tive que matar minha carne e dizer não para o pecado, e acreditar que Deus iria mudar minha vida. E um dia Ele mudou minha vida. Vocês conseguem entender isso ou não? E as pessoas às vezes elas não aceitam aquilo que Jesus Cristo está oferecendo para elas. Elas não aceitam libertação, elas não aceitam cura, elas não aceitam restauração. Isso, gente, não são uma nem duas pessoas, são várias pessoas. Da mesma forma que eu falei a respeito da cruz. Preste atenção. Jesus, Ele nunca negou a sua paternidade. Jesus, Ele não veio divulgar Ele. Só você ler a Bíblia, você vai ver, Jesus, Ele não veio colocar o nome dele estampado. Jesus, Ele nunca escondeu, Ele sempre quis mostrar que Ele tinha um Pai. E o desejo do coração dele era que o nome do Pai fosse honrado. Você entende isso aqui ou não?
Sim ou não? Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diz assim: meu irmão, nós temos tudo para termos, melhor diz assim, nós temos tudo para sermos uma geração de pais e filhos libertos e curados. Dê uma salva de palmas para Jesus Cristo. Porque mesmo Filipe tendo essa dificuldade, eu até entendo. Porque o evangelho não é como o evangelho de hoje. Amém? Era algo que estava nascendo. Para acreditar naquele negócio, era algo que estava começando. Mas hoje nós temos tudo. Nós temos todas as evidências no mundo para sermos uma geração de pais e de filhos libertos e curados. Posso ouvir um amém aí ou não? Hã? Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele foi crucificado para nós sermos livres e vivermos uma vida em abundância. Foi esse o propósito de Jesus Cristo naquela cruz ali. Quando Ele se entregou ali, Ele se entregou naquela cruz para trazer vida, e trazer vida em abundância a todos nós. Amém? Por isso que Ele fala que Ele vai trazer vida e vida em abundância para todos que chegarem até Ele. E aí eu abro um parênteses aqui para falar um pouquinho com a igreja. Amém? A igreja, ela não pode viver como se estivesse envenenada, sem conhecer a verdade que liberta, sem conhecer esse Deus, sem conhecer esse Pai. Amém? A igreja não pode mais continuar vivendo dessa forma, sabe? Como se tivesse com um êxtase na mente, que não teve ainda a liberdade de conhecer a verdade que é Jesus, e ainda não conhece o Pai. Porque quando nós conhecemos Jesus, quando nós temos a liberdade de conhecer o Pai através de Jesus, a nossa vida muda, caráter muda, a nossa liberdade já não existe mais para nós. Então a igreja, ela não pode mais viver dessa forma envenenada, gente. A igreja precisa acordar. Nós somos o modelo, o referencial, que vai trazer um testemunho para as pessoas lá fora. Mas às vezes o que acontece é que as pessoas parecem que estão tão envenenadas com o mundo, que ainda elas não conhecem essa verdade que liberta. Não conhecem ainda esse Deus, que é um Pai. Amém? Conhecereis a verdade. E a verdade? E a verdade? E a verdade? Jesus, Ele é o quê? O caminho, a verdade. É como se Jesus estivesse dizendo assim: conhecereis o caminho, e Ele te libertará. Conheceis a verdade, e ela te libertará. Conheceis a vida, e ela te libertará. E aí Jesus fala: eu sou o caminho que leva até essa libertação, que é o Pai. Nós precisamos tomar um antídoto como igreja, um antídoto do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Somente dessa forma a igreja, ela vai mudar. A igreja vai ser uma igreja diferente. Amém? A igreja não pode viver uma eterna disfunção emocional, como se não tivesse conhecimento de quem é o Pai. E às vezes a gente vê no meio da igreja pessoas que têm atitudes de pessoas que ainda não foram libertas emocionalmente, mesmo tendo um Pai, mesmo tendo um caminho, uma porta aberta para conhecer esse Pai. Você não precisa ir até Roma, você não precisa ir até Jerusalém, você não precisa ir até os Estados Unidos para conhecer o Pai. Você precisa se prostrar diante de Jesus, porque Ele é a ponte, Ele é o caminho que leva até o Pai. Amém? E a igreja precisa entender isso, em nome de Jesus. Vocês estão comigo ainda ou não? Ou vocês já ficaram bravinhos comigo? Estão bravos comigo ou não? Hã?
O propósito de caminhar com Jesus como o melhor amigo tem que ser suficiente para crermos que mesmo que ainda não temos algo, Ele nos acrescentará. Isso que tem que acontecer com a igreja. Bom, nós vamos caminhar com Ele, tá? Nosso melhor amigo, foi isso que nós aprendemos há uns domingos atrás, que Ele é o nosso melhor amigo, que Ele é o suficiente para nós crermos, mesmo que aquilo que nós não temos, nós não conseguimos ainda, não chegou nas nossas mãos ainda, mas eu ando com Ele, eu creio nele, amém? E eu tenho a certeza e a convicção que Ele vai acrescentar, isso Ele vai acrescentar em todas as áreas da nossa vida. Por isso que eu continuo caminhando com Jesus, mesmo debaixo de tempestade, mesmo debaixo de tantos empecilhos, de lutas e adversidades. Mesmo que eu ainda não alcancei algo, mas eu tenho certeza que eu vou alcançar, porque é promessa dele entregar tudo aquilo que o nosso coração anseia e o nosso coração deseja. Amém? Levante as mãos aí. Receba aí, meu irmão. Ele vai entregar tudo o que você necessita em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Se você crê, faça alguma coisa aí em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Fala assim comigo: a igreja tem um pai. Fala assim: ela não caminha sem paternidade. Apesar de algumas pessoas ainda não ter descoberto essa verdade, amém? Essa é uma verdade para nós. A igreja tem um pai, a igreja não caminha sem o pai. Amém? A igreja tem um líder, a igreja tem Jesus. Amém? A igreja tem um pai presente. Mesmo que talvez você ainda não caiu tua ficha para entender isso. Mas a igreja, ela não está sozinha. Jesus, ele diz assim: eis que estarei convosco todos os dias, ó igreja amada minha, até a consumação do século. O amada minha eu coloquei aqui no capítulo. Amém? Até a consumação do século. Todos os dias. Se Ele falou que Ele estaria comigo, se Ele estaria com você, Ele está dizendo assim: mesmo que você esteja na pior fase da sua vida, mesmo que você esteja passando por dificuldade, eu estou do teu ladinho, meu irmão. Se você dar um grito e dizer para mim: me socorre, eu te socorro. Porque eu estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. E a igreja não anda sozinha. A igreja, ela foi constituída por Deus, amém? Justamente para ser um abrigo dos filhos. Às vezes as pessoas não dão valor à igreja. Às vezes as pessoas ainda não caiu a ficha o que representa a igreja, o que representa esse templo. Se Jesus não quisesse edificar uma igreja, Ele não tinha edificado, mas Ele chama Pedro e fala: Pedro, tu és pedra, e sobre ti eu vou edificar a igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Ele estava dizendo assim: Pedro, eu vou edificar uma igreja onde todos os filhos vão se reunir para adorar o Pai. A igreja é o lugar de nós nos unirmos para adorar o Pai. A igreja é o lugar onde os filhos se encontram. Sejam eles ricos, pobres, branquinhos, moreninhos, amém? Feinhos, bonitinhos, mas todos são filhos de Deus que se encontram na casa do Pai para adorar o Pai. Esse é o objetivo da igreja. Então a igreja, ela não está sozinha. A igreja não anda sozinha, a igreja tem o Pai. Aquele que rege a igreja é aquele que Jesus Cristo mostrou o caminho, que é o nosso grande eu sou, o nosso Deus Todo-Poderoso. Vocês estão comigo ainda ou não? Sim ou não? Sim ou não? Fala para o teu irmão assim, fala: meu irmão, esse é o tempo que Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos seus filhos aos seus pais. Amém? Esse é o tempo que Deus está marcando para nós. Porque eu tenho certeza que Deus vai trabalhar no coração dos pais, vai trabalhar no coração dos filhos. Porque esse é o objetivo do Pai. Foi para isso que Jesus veio, abrir o caminho, ser o caminho que levasse até o Pai, para trazer essa cura. A última palavra do Antigo Testamento, ela abre um procedente para o Novo Testamento, para abrir um caminho, para que haja cura no coração dos pais e no coração dos filhos. E é algo interessante que eu quero que você entenda, que esse tempo
esse tempo chegou. Fala para o teu irmão assim, fala: meu irmão, chegou esse tempo de nós também nos convertermos ao coração do Pai eterno. A primeira parte, gente, preste atenção que no livro de Malaquias, Deus estava dizendo aqui como se uma ira, Ele estava dizendo: antes que eu destrua a terra. Amém? Deus, Ele faz o quê? Deus, Ele nunca se desconverteu do Filho. Deus sempre amou o Filho. E para provar que Ele queria trazer esse reconciliamento, reconciliar o Pai com o Filho, Deus, Ele faz, ou melhor, Ele dá o primeiro passo, dizendo assim: eu quero me reconciliar com a terra, eu quero que os meus filhos se reconciliem comigo. E para acontecer isso, eu vou dar o primeiro passo. Eu vou entregar o meu próprio Filho na cruz do Calvário, em amor de toda a humanidade, porque eu quero me reconciliar com vocês. E através desse Filho vai ser a prova que vocês também precisam reconciliar comigo. Amém? Então esse é o momento de nós nos reconciliarmos com Jesus. Esse é o momento de nós dizermos assim: Pai, eu quero reconciliar com o Senhor, porque Deus já fez a parte dele. Amém? Deus não precisa provar mais nada para ninguém. Deus não precisa provar que Ele é Deus, que Ele é Pai, porque Ele já provou isso na cruz do Calvário, entregando o seu próprio Filho em amor a nós. Então Deus já deu assim o seu pontapé, sabe? Ele já começou, Ele já fez tudo primeiro, justamente para que eu e você entregássemos nosso coração a Ele, dizendo assim: Pai, da mesma forma que o Senhor veio converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, e eu acredito que o teu coração é convertido ao meu, Pai, porque o Senhor nunca me abandonou, e eu quero converter o meu coração ao Senhor hoje, em nome de Jesus. Porque não tem dia melhor do que o dia dos pais, para nós entendermos quem é o Pai verdadeiro, e qual é o propósito que Ele tem para cada um de nós. Amém ou não amém? Vocês estão comigo? Para nós encerrarmos nesse momento, e eu gostaria que você ficasse de pé, como se nós já estivéssemos terminando. Para nós encerrarmos aqui nessa noite, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Ou melhor, não abra não, o Samuel vai colocar aqui, só para você não precisar abrir celular aí. Samuel vai colocar aqui, Romanos capítulo 5, o versículo 6 e o versículo 11. Isso aqui vai ser uma prova para que a igreja entenda nessa noite. Romanos capítulo 5, versículo 6 até o versículo 11, diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Cristo morreu pelos pecadores. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstrou o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, mostrando aqui o tamanho do amor de Deus. Um Deus que foi capaz de entregar o seu próprio Filho para morrer por cada um de nós, ainda quando nós éramos pecadores. Ele não morreu por uma pessoa que era justa.
Ele morreu por uma pessoa que era pecadora. E através dessa morte, Ele veio trazer reconciliação entre o Filho e o Pai. Ele veio trazer um renovo. E hoje nós temos livre acesso através da cruz para chegar até o Pai. De repente existe algo morto dentro de você. De repente a sua alma está triste. De repente foi tantas desilusões, decepções, traumas emocionais, que parece que alguma coisa morreu dentro de você e você não consegue ter mais força para ressuscitar e se encontrar com esse Pai. Mas Deus nessa noite Ele vai trazer cura e restauração na sua vida, porque nessa noite Ele vai apresentar e Ele vai abrir o caminho, ou melhor, Ele vai escancarar o caminho para você chegar até o Pai. Hoje é noite de você se reconciliar. Hoje é noite de você se entregar. Feche os seus olhos agora. Faça a sua oração agora. Se você quiser pedir perdão a Ele, se você quiser chorar diante da presença dEle, se você quiser dizer para Ele: Pai, me ajuda, me perdoa, me fortalece, Pai, me dê mais uma chance, Senhor, ressuscita-me, Senhor. Oh!